Olá, gente. É, uma boa tarde para vocês. Esse é o nosso curso EA 202, Engenharia de Software, Teoria e Prática. Gente, uma boa tarde para vocês de novo, né? Essa é a nossa aula número 7 e o nosso tema de hoje é modelagem UML, parte 1. Gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu queria comentar duas coisinhas com vocês, tá certo? Então, basicamente, duas coisas importantes que eu queria comentar com vocês. A gente vai ter basicamente uma sequência agora de duas aulas que são muito importantes, que a primeira aula é essa nossa aula de hoje, que nós estamos vendo aqui. Por isso que essa aula ela tem esse subtítulo, né, parte 1, e depois nós vamos ter uma segunda aula na semana que vem, que vai ser a parte 2, que são duas aulas que são dedicadas a esse tópico de modelagem UML, né? Quando a gente fala de engenharia de software, esse tópico de modelagem UML é um tópico que ele é particularmente importante, né? Eu sei que a gente já falou, de certa forma, até meio que exaustivamente para vocês, que a gente, de certa forma, está tentando se livrar dessa questão dos modelos, que a gente, de uma certa forma, entende que esses modelos eles engessam, de certa forma, a engenharia de software e que, de uns tempos para cá, cada vez mais esses modelos eles têm sido vistos aí como é, é, uma maneira meio que complicada com que a engenharia de software tem escravizado os desenvolvedores, mas por outro lado, o ML ele de certa forma revolucionou a engenharia de software porque ele criou uma língua franca por meio do qual os engenheiros de software encontraram uma linguagem unificada por meio do qual as pessoas conseguiram encontrar uma maneira de expressar diferentes ideias que começaram a ir além das ideias individuais de cada um, né? Então existe um período, né, existiu um período dentro da engenharia de software em que as pessoas começaram a inventar moda e cada um começou a criar as suas próprias ideias e usar os seus próprios meios, os seus próprios métodos de desenhar e de expressar suas próprias ideias. Isso criou uma série de problemas dentro da engenharia de software e quando o ML foi inventado, foi criado, de uma certa forma isso trouxe uma espécie de uma liberdade para a engenharia de software que não é desprezível. Então, a gente conhecer um pouco do ML, saber conhecer esses diagramas e entender a semântica deles, é de uma riqueza muito expressiva. E então a gente, de certa forma, dedicou essas duas aulas aqui do nosso curso
a conhecer um pouco do ML, para vocês saberem quais são esses diagramas que o ML possui e estudar um pouquinho do ML. E obviamente que a gente vai usar o ML nos nossos diagramas, dentro dos métodos que a gente vai estudar, e aí vocês precisam conhecer o ML. Então, sem mais delongas, vamos estar conhecendo um pouco do ML nessas nossas aulas aqui. E nós dividimos esse estudo aí em duas partes. De uma certa forma, hoje nós vamos estudar algumas estruturas que são mais genéricas do ML, a parte mais geral, né? Inclusive alguns tópicos que envolvem estruturas que valem para o todo, né? E a parte mais de casos de uso, diagramas de atividades e diagramas de estado. E aí na semana que vem a gente vai entrar na parte dos diagramas estruturais estáticos da parte de diagramas de objetos e diagramas, os outros diagramas aí que vão complementar o ML. Né? Vamos com calma, que eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Tá certo? Bom, vamos lá então para a gente poder entender como é que a coisa funciona. Primeira coisa que a gente precisa entender o que é modelagem. Né? Modelagem é o processo da gente desenvolver abstrações para sistemas. Né? Então, quando a gente pensa num sistema, a gente quer abstrair esse sistema ou partes desse sistema e a gente então tem que de alguma forma desenvolver modelos para partes desse sistema. E modelar então significa representar uma visão particular ou uma perspectiva sobre esse objeto que a gente quer modelar. Né? Então, modelar não é uma representação completa do objeto modelado. Né? Sempre há algum aspecto do objeto que é deixado de lado quando a gente está falando de um modelo. Sempre que a gente fala de um modelo, isso significa que a gente está perdendo alguma coisa. O modelo sempre envolve você focar em algo e deixar de observar outra coisa. Significa que você está... Toda abstração envolve você resolver focar atenção em alguma coisa e deixar de prestar atenção em outra. Né? Você não consegue, num processo de modelagem, capturar a essência, você não consegue capturar o todo. Você tenta capturar exatamente a essência de alguma coisa para poder modelar. Tá certo? Então, modelar envolve você tentar observar aquilo sob diferentes perspectivas. Né? Você pode, por exemplo, olhar aquilo sob uma perspectiva externa, né, ou contextual, olhando aquilo em função de como que aquilo está colocado diante do contexto, ou seja, das coisas que estão ao redor. Né? Você pode olhar aquilo diante de uma perspectiva de interação, como é que você interage com aquela coisa. Você pode olhar a coisa modelada de uma perspectiva estrutural, qual que é a estrutura
daquela coisa que está sendo modelada, ou você pode olhar a coisa modelada de uma perspectiva comportamental, ou seja, como é que aquela coisa se comporta, tá certo? Então, são as diferentes perspectivas com que você pode querer estudar aquela coisa que você está querendo modelar, tá certo? Sempre tendo essa visão de que você vai tentar analisar alguma coisa que você está querendo estudar, o sistema que você está querendo estudar, né? E a linguagem UML é uma linguagem que foi desenvolvida especificamente tendo em vista esta característica de você querer modelar alguma coisa, né? Esse nome, UML, significa exatamente Unified Modeling Language, né? Linguagem unificada de modelagem. É uma linguagem criada para modelagem, tá certo? E o interessante é que essa linguagem ela tanto pode ser utilizada para modelos e processos do mundo real, tá certo? Então eu posso estar usando o ML para modelar objetos do mundo real. Então, eu posso usar o ML, por exemplo, para tentar descrever coisas do mundo. Então, observem, porque tem muita gente que pensa que o ML só serve para modelar software, tá? Mas isso não é verdadeiro, tá certo? Eu posso usar o ML, por exemplo, para modelar coisas do mundo, tá? O ML se presta a modelar elementos do mundo. É uma linguagem de modelagem, ela pode ser utilizada para modelar o mundo, tá? Eu posso. Se eu quiser usar o ML para modelar o mundo, eu posso, tá? Mas o ML pode ser usado também para modelar sistemas de software, tá? Então tem gente que não entende isso claramente. Tem gente que pensa que o ML só serve para modelar software, mas não é verdade, tá? O ML pode ser usado para modelar elementos do mundo real, ou o ML pode ser usado para modelar processos e sistemas de software. As duas coisas são possíveis, tá certo? Então ela pode ser utilizada tanto para análise dos elementos ontológicos participantes de um processo, como do comportamento desses elementos no processo, tá? Ela tem esse caráter dual, tá certo? Eu posso estar usando tanto para uma finalidade quanto para outra finalidade, tá? Ela provê elementos para modelar todas as etapas do processo de desenvolvimento de um software, certo? Então, o ML, ele tem um conjunto enorme de diagramas diferentes, né? Nós já vamos ver daqui a pouquinho os diferentes tipos de diagramas que o ML proporciona, e a gente pode usar ele para diversas finalidades diferentes, porque tem muitas pessoas, tem alguns diagramas UML que são mais comuns, são mais populares. E muitas pessoas pensam que só esses diagramas são diagramas UML, né? Porque são aqueles diagramas que são mais comuns, os diagramas estruturais estáticos. E a pessoa, esse é um diagrama UML, e pensa que aquele é o único diagrama que existe, né? O que é um grande erro, tá certo? Porque aquilo lá não é o único diagrama UML. Existem vários diagramas UML, né? E a gente precisa saber disso, porque senão a gente se confunde, tá? E cada diagrama tem uma finalidade precisa e ele vai ser utilizado precisamente para uma finalidade distinta. Ele vai permitir a modelagem de uma característica distinta
para você poder modelar uma característica distinta que você está querendo modelar, tá certo? Outra coisa interessante, assim, o ML, ele foi desenvolvido a partir de diversas outras técnicas de modelagens que o antecederam. Ele não surgiu assim da noite para o dia, tá certo? Ele foi sendo desenvolvido a partir de diversas técnicas de modelagem que já existiam muito antes do ML surgir. Ele é um acúmulo de várias técnicas de modelagem que surgiram muito antes do ML acontecer. Ele é a convergência de diversas outras linguagens de modelagem utilizadas em diferentes processos de desenvolvimento de software que apareceram muito antes do ML. Né? E a gente pode dizer até que o ML é uma linguagem visual baseada em diferentes tipos de diagramas. Tá certo? Então, são algumas observações que a gente pode fazer com relação ao ML. Tá? Mais ainda, o ML provê suporte, né, à modelagem de threads e processos, provê suporte à distribuição e concorrência, então você consegue modelar a distribuição e concorrência, provê suporte a patterns e colaborações, nós vamos falar sobre patterns e colaborações mais à frente aqui no nosso curso, provê suporte a interfaces e componentes, ele possui mecanismos de extensão, né? Nós vamos falar ainda mais à frente aqui hoje ainda sobre esses mecanismos. Eles são os estereótipos, os tagged values e as restrições, e ele possui mecanismos de refinamento para descrever relacionamentos entre diferentes níveis de abstração. E mais, ele possui internamente uma linguagem de restrição, que é o OCL, o Object Constraint Language. Por quê? Porque o ML ele é uma linguagem formal, né? Apesar dele ser baseado em diagramas, né? Nós vamos ver esses diagramas, e muitas vezes as pessoas usarem diagramas para expressar ideias, porque os diagramas permitem com que a gente expresse ideias de uma maneira bastante simples, e muitas vezes as pessoas expressam essas ideias em diagramas de uma maneira bastante funcional. Muitas pessoas às vezes pensam que podem expressar qualquer coisa por meio de diagramas, né? Mas apesar de você poder usar os diagramas, o ML ele é uma linguagem formal, ele tem uma semântica formal, né? E a gente não pode esquecer disso, porque a gente não pode interpretar o ML de maneira informal. A gente precisa entender que ele é uma linguagem formal. E se a gente não sabe interpretar formalmente o ML, muitas vezes a gente incorre em erro e a gente acaba fazendo uma interpretação equivocada do funcionamento do ML. Né? Então, muitas vezes as pessoas acabam interpretando errado o ML. Você lê um diagrama OML e você interpreta errado como ele deve funcionar, né? A gente precisa entender que existe essa interpretação formal do ML, que é dado exatamente pelo OCL, que é esse Object Constraint Language. Tá? Então é importante ter esse conhecimento aqui. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho da história do ML. Né? Essas linguagens de modelagem, elas começaram a aparecer no final dos anos 70, né? Junto com experimentos aí em diferentes abordagens orientadas a objeto, né? Então, as linguagens orientadas a objeto, elas começaram a surgir aí no final dos anos 70,
Então, as primeiras linguagens orientadas a objeto começaram a surgir, né? O Simula, o Go. O pessoal começou a desenvolver essas linguagens e começaram a surgir essas linguagens de modelagem. E aí diferentes técnicas começaram a influenciar essas linguagens, né? Começaram a surgir aí os modelos entidade e relacionamento, o SDL, né? O Specification and Description Language. O número de linguagens identificadas passou aí de pouco mais de 10 para mais de 50, até mais ou menos 1994. E aí começou a surgir o que a gente começa na história aí da engenharia de software chamar de guerra dos métodos, né? Basicamente aí essas 4 metodologias aí começaram a competir entre si, a metodologia Boot, o OMT, o Fusion, o USE e depois veio o OMT2, né? Eram metodologias todas elas orientadas a objeto. Elas começaram a competir entre si, elas tinham notações, todas elas na forma de diagramas. As pessoas iam lançando ideias e aí elas eram todas muito semelhantes entre si. Alguém lançava-se uma ideia, o outro ia lá, copiava aquela ideia, elas eram parecidas entre si, mas elas tinham diferenças, né? Então, às vezes uma coisa que uma delas tinha, a outra tinha algo parecido, mas elas não eram exatamente iguais. Então você dominava uma delas e você conhecia uma, ela era parecida com a outra, mas elas eram diferentes, e isso criava algumas complicações sérias, porque ela funcionava numa, mas não funcionava na outra, e as coisas eram bem complicadas, né? Quando você tentava usar o que você conhecia de uma metodologia na outra, ela não funcionava direito, e as coisas não funcionavam bem, né? Nessa guerra dos métodos, né, os diferentes autores, né, eles brigavam entre si, cada um tentando forçar o seu método sobre a comunidade, tentando mostrar as vantagens dos seus métodos, né? E foi mais ou menos nessa brincadeira, né, dos diferentes autores tentando vender as qualidades dos seus métodos, é que começa a surgir o ML, o desenvolvimento do ML. Ele começa a surgir aí por volta de 1994, quando o Boot e o Humboldt eles começam a trabalhar em conjunto, porque eles começam a ver certas similaridades nos métodos que eles estavam trabalhando, né? Que basicamente o Boot estava vendendo o método dele, né? O Humboldt também. E aí surge então a versão 0.8 do ML, em outubro de 95, quando o Jacobson se une ao grupo, né? E a partir do esforço de Boot, Humboldt e Jacobson, surge então a versão 0.91 em outubro de 96, que é então liberada para a comunidade, né? Esses três, né, o Boot, Humboldt e Jacobson, são conhecidos aí na literatura como Los Três Amigos, né? Eles vão então liberar essa versão 0.91, vão liberar esse RFP, né, esse Request for Proposal, lá na OMG, né, que é o Object Management Group, uma entidade que foi fundada então para o estudo de normas
relacionadas aí com orientação a objeto, buscando contribuições da comunidade para o estabelecimento de uma linguagem unificada, porque no final das contas, esses três eram os grandes pensadores aí que lideravam essa comunidade de engenharia de software trabalhando com orientação a objeto, né? E aí diversas contribuições então acabam lançando essa versão UML 1.0, né? Então acabaram coletando contribuições aí da Digital Equipment, HP, iLogix, Intellicorp, IBM, Icon Computing, MCI System House, Microsoft, Oracle, e os três amigos, eles vão então fundar essa companhia que se chama Rational Software, né? Que é uma companhia que, de certa forma, vai capitanear esse desenvolvimento do ML num primeiro momento, né? Depois, a Rational Software ela vai ser comprada pela IBM e aí a IBM vai, então, de certa forma, absorver a Rational, né? A ITI, Unisys e outros, né? Em janeiro de 97, novas contribuições, então, lançam o ML 1.1, né? Então, IBM, Object Time, Platinum Technology, P-Tech, Task on Write Technologies e Softeam vão se juntar ao grupo aí e vão lançar o ML 1.1, tá certo? A partir da versão 1.1, a comunidade de desenvolvimento de software, então, vai fazer essa aderência maciça ao UML, né? Aí todo mundo já está engajado no ML. O ML começa a catalisar esforços da comunidade como um todo, né? Então, uma coisa que era menor, né, era uma coisa mais da comunidade de engenharia de software, começa a atrair a atenção das empresas de desenvolvimento de software como um todo, né? Em novembro de 97, o ML 1.1 acaba sendo adotado como norma, então, pela OMG, e a OMG estabelece um Revision Task Force, né, uma RTF, para aperfeiçoar pequenos detalhes na linguagem, né? Em junho de 99, esse Revision Task Force vai, então, liberar a versão UML 1.3. Tá certo? O ML 1.4 e o ML 1.5 vão aparecer logo na sequência, né? E o ML 142 acaba sendo formalizado como norma ISO, né? Em 2005, tá certo? Então, observe, né? Essas coisas elas são interessantes porque essa coisa da normatização, apesar de você ter essas coisas evoluindo em paralelo, né, são entidades diferentes que estão fazendo essa normatização, né? Embora a OMG ela tenha uma importância grande dentro da comunidade de desenvolvimento de software, a ISO é uma entidade internacional que é paralela à OMG, né? E a ISO ela só vai normatizar a coisa em 2005, né? Mas em 2005 já vai sair também o quê? O ML 2.0, né? Então, quando o ML 1.4 vira norma ISO em 2005, sai o ML 2.0 na OMG também, na OMG,
né? Em 2007 sai o ML 2.1, em 2009 sai o ML 2.2, em 2010 o ML 2.3, em 2011 o ML 2.4 e a versão atual, que é a versão mais recente da norma UML, é a versão 251, que foi publicada em 2017, tá certo? Então, essa é a norma que está em vigor hoje, né? E é interessante, né, se vocês tiverem interesse, qualquer pessoa pode fazer o download da especificação da norma do ML. Vocês podem acessar essa norma acessando lá no site da OMG. É um documento público, né? Vocês podem baixar esse documento público, tem o link aqui no slide. Eu, inclusive, recomendo que todos vocês tenham uma cópia dessa norma do ML, porque é um documento importante para vocês dirimirem dúvidas, porque o ML é uma norma cheia de pequenos detalhes, né? Então, vocês vão ver, eu vou estar mostrando um pouco mais à frente aqui alguns exemplos do ML, tanto hoje quanto na próxima aula. Eu vou dar alguns exemplos do ML, ele tem um monte de pequenos detalhezinhos e lá no documento da norma é que vocês vão poder ver os detalhes dessa norma e conseguir pegar as filigranas das diferenças da norma. Então lá é que vocês vão poder observar com cuidado. Por exemplo, eu quero saber o que é a diferença entre junção e como é que chama? Entre junção e sei lá, um detalhe técnico de um elemento UML. Aí você pega lá o documento da norma e vai procurar lá e vai descobrir o que é exatamente aquele elemento, tá certo? Por quê? Porque nos slides aqui não dá para saber isso com precisão, tá certo? É lá na norma que vocês vão ver isso, tá? Porque a norma é que vai definir com precisão isso daí, tá? Então, é um documento importantíssimo, é o documento de referência aonde esses detalhes eles são definidos e vocês podem estar dirimindo essas questões aí com segurança, tá certo? Então, anotem com cuidado aqui esse link, porque é um link importante para vocês poderem pegar essa referência aí da norma, tá? É ali que vocês vão pegar o detalhe ali do documento, tá ok? Bom, então esse é um ponto importante aí para vocês estarem pegando aí esse documento depois aí, estarem consultando esse documento e terem uma cópia com vocês para vocês poderem estar fazendo a consulta a esse documento posteriormente, porque é ali que vocês vão estar tendo acesso a esse documento posteriormente, tá certo? Legal. Bom, então
vamos tentar entender aí que tipos de modelos que vocês vão encontrar no ML 251, tá certo? Vocês vão ter, então, o quê? Vocês vão ter modelos suplementares, tá certo? Vão ter modelos de casos de uso, modelos de deployment e modelos de information flows, tá certo? Aí vocês vão ter máquinas de estado, atividades ou interações, ações e common behaviors, tá certo? Valores, classificadores, pacotes e common structures, tá certo? São os tipos de estruturas que vocês vão estar encontrando dentro do ML 251, tá? Normalmente, como eu falei para vocês, o tipo de modelos mais comuns que a gente encontra são os common structures, né? São os modelos estruturais, né? Que são as classes, né? e os objetos, tá certo? Então, os common structures seriam os objetos, os classifiers, que são as classes, né? E os pacotes, que são os pacotes onde você vai armazenar as classes, tá certo? Então, esses modelos estruturais são os elementos mais comuns que a gente utiliza aí para montar, que são os diagramas de classes, né? E os diagramas de objetos, tá certo? Lá em cima nós temos os casos de uso, tá certo? Que são onde a gente monta lá os diagramas de casos de uso e os deployments. E aqui no meio são os diagramas comportamentais que a gente vai eventualmente construir, os diagramas de atividades e os diagramas de estado, né? E os diagramas de interação que a gente pode estar construindo, né, para poder descrever os diferentes tipos de interação que a gente pode ter com os sistemas. E aí, para montar esses diagramas de interação, nós temos as ações e os comportamentos, tá certo? Então, seriam os elementos que vão fazer parte desses diagramas, tá? Então, são todos os elementos que vão poder fazer parte aí dos nossos diagramas, tá ok? Então, esses são os elementos que fazem parte do ML 251. E aqui são os tipos de diagramas que nós podemos construir. Tá certo? Então, nós podemos ver que existe um rico repertório de diagramas que podem ser construídos. Tá? Basicamente, existem duas classes de diagramas: os diagramas estruturais e os diagramas comportamentais. Tá? Os diagramas estruturais podem ser diagramas de classes, diagramas de profiles, né? Diagramas de componentes, diagramas de objetos, diagramas de deployment, diagramas de pacotes, diagramas estruturais compostos, né? Do lado dos diagramas comportamentais, podem ser diagramas de atividades, diagramas de interação, diagramas de casos de uso, diagramas de máquina de estado. E os diagramas de interação, por sua vez, podem ser diagramas de sequência, diagramas de comunicação, diagramas de tempo e diagramas de interação, tá certo? Então, nós temos aí um rico repertório de diagramas, não é? E alguns desses diagramas nós vamos utilizar nos nossos processos de desenvolvimento. Alguns deles, inclusive, nós já vimos na aula passada, né? Nós vimos o diagrama de casos de uso, o diagrama de atividades.
Nós vamos, inclusive, rever alguns deles aqui na nossa aula de hoje. Vou mostrar de novo alguns detalhes de algum deles aqui um pouco mais na frente nos nossos slides aqui, tá certo? Então, vocês podem perceber aí que os diagramas UML, eles possuem aí um rico repertório de diferentes tipos de diagramas que a gente pode construir, né? E vão existir diferentes ferramentas de software que podem ser usadas para construir esses diagramas, tá certo? Muito bem. Vamos então entrar no tópico dos elementos de modelagem, né? Eu definir formalmente o que é um diagrama. O que é um diagrama? Diagrama é um grafo contendo nós, caminhos entre nós e textos, tá certo? É uma maneira da gente enxergar, definir formalmente o que é um diagrama. Esses nós, eles podem conter símbolos gráficos, ou seja, figuras 2D, complexos e estruturados. Os caminhos podem ser linhas cheias ou pontilhadas, com possíveis decorações especiais nas pontas. E os textos podem estar em diferentes posições e podem ter diferentes significados, né? E existe um relacionamento visual entre elementos. E esse relacionamento ele modela algum tipo de relacionamento entre os elementos envolvidos, né? Uma conexão, usualmente linhas entre figuras 2D, uma inclusão de símbolos ou figuras 2D dentro de figuras 2D, ou uma proximidade visual, ou seja, um símbolo estando perto de um outro símbolo ou figura 2D dentro de um diagrama, tá certo? Então é assim que a gente representa coisas dentro de um diagrama UML, tá? Um ícone é uma figura gráfica de tamanho e formato fixo que não pode ser expandido para ter algum tipo de conteúdo. Ele pode aparecer como participante de um símbolo 2D, como terminador de caminhos ou simplesmente isoladamente, né? Símbolos 2D são figuras bidimensionais que podem ter tamanho variável e que pode ser expandido de modo a conter outros elementos, tais como listas de strings ou outros símbolos. Eles podem ser divididos em compartimentos de tipo similar ou diferente, né? Eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como é que são esses compartimentos, tá? Posso ainda ter caminhos, que são sequências de linhas cujas extremidades estão conectadas a outros elementos e podem ter ainda terminadores nesses caminhos, tá? E temos ainda strings que vão apresentar diversas informações cujo significado depende de onde que eles aparecem, tá? E uma coisa muito interessante que acontece no ML são os chamados estereótipos, tá? O que são estereótipos no ML? Estereótipos são tipos especiais de strings que servem para modificar a semântica de elementos de um diagrama. Eles definem um novo elemento de modelagem em termos de um elemento já conhecido. Eles podem ser aplicados a qualquer elemento de modelagem, né? A notação na forma de como é que chama? Se vocês estão vendo aqui, olha, é na forma desse, eles chamam de guillemot, né? São esse abre e fecha, menor, maior aqui, tá vendo? Esse símbolozinho aqui que aparece aqui, ó, tá vendo?
Isso aqui é um estereótipo. Tá vendo? Ó? Esse símbolo aqui que aparece, esse menor, menor, maior, maior aqui, né? Que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Então, toda vez que eu coloco aqui esse símbolo aqui, olha, menor, menor, maior, maior, né? Isso aqui é um estereótipo. Tá certo? E o mais interessante é que quando eu uso um estereótipo desse jeito aqui, eu posso alternativamente usar um símbolo gráfico diferenciado para representar esses elementos modificados, né? Então, olha que interessante aqui, olha. Vejam aqui o exemplo que eu tenho de um estereótipo aqui acrescentado a essa classe aqui. Olha. Eu tenho uma classe aqui, olha, chamada janela principal, né? Então, eu tenho esse estereótipo aqui, janela principal, com esse estereótipo boundary, que está sendo colocado aqui, né? Esse estereótipo boundary, ele pode ser alternativamente representado por esse símbolo gráfico aqui, olha, que corresponde a essa bolinha com esse T, né, quebradinho aqui do lado esquerdo aqui, tá certo? Então, esse estereótipo gráfico, ele é equivalente a esse estereótipo boundary, né, com esse menor, menor, maior, maior escrito aqui, colocado sobre o nome janela principal aqui do lado esquerdo. Tá? Então, a gente diz que esse estereótipo boundary foi aplicado sobre a classe janela principal. Tá? A gente tem que se acostumar com esse jargão dos estereótipos, tá certo? Então eu estereotipei essa classe, tá? Então a gente tem que se acostumar com essa linguagem do ML. Um estereótipo é uma maneira de eu modificar uma classe. Eu acrescento um estereótipo a minha classe. Eu defino um novo elemento a algo que eu já conheço, tá? Mesma coisa aqui, olha, esse controle janela com o estereótipo de controle, olha, o estereótipo ele corresponde a esse ícone aqui, olha, dessa bolinha com essa setinha aqui em cima, tá? Então é a mesma coisa que eu colocar aqui essa classe aqui com esse estereótipo control, tá certo? Então, uma classe com estereótipo control é equivalente a eu colocar esse símbolo gráfico aqui com essa coisa redondinha aqui em cima, tá certo? Essa classe com estereótipo entity é equivalente a eu colocar esse símbolo gráfico aqui, tá certo? Essa classe com estereótipo actor é equivalente a eu usar esse outro símbolo gráfico aqui, que é um ator, tá? Então, eu não sei se vocês repararam, né, que o estereótipo é o mecanismo padrão por meio do qual o ML permite você criar novos tipos de diagrama. Vocês sacaram aqui como que o ML faz isso? Olha só. Porque o mecanismo padronizado de elementos que o ML possui são essas caixinhas aqui. Tá? Essa caixinha aqui é uma caixinha de representação de classes dentro do ML. Então, depois, na semana que vem, eu vou apresentar para vocês os chamados diagramas estruturais estáticos do ML. Eu não vou apresentar isso hoje, mas eu vou apresentar isso na semana que vem, né?
E aí, isso aqui é uma representação de classe, né? Vocês vão ver que ela tem 3 compartimentos, né? O compartimento principal, onde aparece o nome da classe, né? Nesse caso aqui, janela principal, controle janela, dados iniciais e o usuário. Depois a gente tem esse compartimento do meio aqui, depois tem o compartimento inferior, que nesse caso aqui, nesses 2 casos aqui estão vazios, né? Mas a gente vai voltar a falar isso depois na semana que vem. E aí, o que aconteceu aqui? Olha, eu peguei o nome da minha classe aqui e apliquei um estereótipo, boundary. Aqui eu apliquei o estereótipo control. Aqui eu apliquei o estereótipo entity. Aqui eu apliquei o estereótipo actor. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? E olha que interessante, né? No UML, quando você aplica um estereótipo, você pode substituir o objeto estereotipado por um ícone alternativo. E isso continua sendo um diagrama UML, tá? Dentro da terminologia do UML, um objeto estereotipado continua sendo um objeto UML, tá? Mas o que acontece? Olha, essa classe UML aqui, isso aqui é equivalente a isso, é a mesma coisa. Por quê? Porque esse aqui é simplesmente esse mesmo objeto, só que ele está estereotipado, né? E quando ele está estereotipado, eu não mostro o estereótipo, mas eu continuo mostrando o nome aqui. Ó que interessante, né? Então, eu continuo tendo o mesmo diagrama UML, só que eu vou visualizar esse diagrama agora a partir do quê? Do meu objeto estereotipado. E o meu diagrama continua sendo o mesmo diagrama UML, mas só que o meu objeto agora está estereotipado. Olha que legal, né? Então, observem, do ponto de vista formal, é o mesmo diagrama. É o mesmo diagrama, só que ele está numa representação estereotipada. Então, o estereótipo é a maneira com que o ML permite que a gente mantenha uma formalização semelhante, ou seja, ele continua sendo um diagrama formal, o ML, mas a visualização dele ela fica diferente. Mas formalmente é o mesmo diagrama, tá? Então, é interessante porque ele formalmente continua sendo válido, ele continua sendo um diagrama UML válido, né? Mas você tem um mecanismo formal por meio do qual você consegue ter a representação válida, formalmente válida. Tá certo? E o que traz a validade do diagrama é exatamente esse mecanismo de estereotipação. Tá? Legal. Bom, os estereótipos podem ser aplicados a qualquer elemento de modelagem, então ele pode ser aplicado a classes, relacionamentos, componentes, né? Cada elemento UML pode ter no máximo um único estereótipo e alguns tipos de elementos contêm um conjunto de estereótipos previamente definidos, né? Actor, Extends, Include, então tem um conjunto prévio aí de estereótipos que podem ser previamente pré-definidos. O uso de estereótipos podem ser usados para modificar o modo de geração de código, usar um ícone diferente para modelar tipos de entidades em etapas específicas no processo de modelagem e em qualquer caso em que uma extensão é necessária para modelar alguma característica em particular. Então esses estereótipos eles podem ser muito úteis aí para a gente fazer diversas coisas diferentes, tá? Então temos aqui diferentes exemplos de visualização de estereótipos, né? Então aqui, por exemplo, temos uma classe em que a gente visualiza o estereótipo desse jeito, né? Podemos estar mostrando o ícone aqui separado, aqui tem um outro jeito, podemos estar vendo só o estereótipo, né? Aqui temos aqui um exemplo de um estereótipo aplicado num relacionamento aqui, né? Bom, podemos ter propriedades, tá certo? É um atributo específico de um elemento UML, né? Essas propriedades são também chamadas de tagged value, né?
Então, esses tagged values eles são representados assim dessa forma aqui, né? Vocês estão vendo aqui que a gente tem aqui um como chama? Como é que chama? Abre esse símbolo aqui, né? Persistence e fecha aqui do lado de cá, né? Também chamada de tagged value. Podem ser criadas para qualquer propósito. Algumas propriedades são previamente definidas pelo ML, né? Então, persistence, location, né? O persistent pode ser aplicada a atributos, classes e objetos e denotam se o estado do elemento deve ser preservado quando a instância é destruída. Location pode ser aplicada a classes e componentes, tá certo? Então é uma maneira alternativa também de eu estar aplicada a classes e componentes, tá certo? E uma outra notação que eu posso colocar são as notas, né? As notas são descrições de texto que complementam a informação contida num diagrama. E então, notas devem estar ancoradas a um elemento por meio de uma linha pontilhada. Então, para que eu uso notas, né? Toda vez que eu quiser acrescentar alguma informação que não cabe de alguma forma no próprio diagrama, o que eu faço? Eu uso uma nota como essa aqui, né? É uma caixinha como essa, uma caixinha quadrada com essa coisinha, parece uma coisinha dobrada aqui. Eu coloco um texto aqui, tá certo? Esse texto pode ser qualquer coisa que eu queira, e eu junto ela aqui com uma linha pontilhada, tá certo? E junto isso, posso estar ancorando essa nota a uma classe, ou eu posso estar ancorando ela a uma linha, tá certo? Então eu posso estar ligando ela a uma associação ou a uma classe, tá certo? Então a nota pode ser ancorada tanto a uma classe quanto a uma associação. Tem essas duas possibilidades aqui, tá? Tanto as notas, todos esses elementos, tá, gente? Isso aqui vale para tudo, tá? As notas, as propriedades e os estereótipos. São elementos gerais que valem para todo o ML, tá? Bom, vamos ver agora os diagramas de casos de uso. A gente já tinha mostrado esses diagramas de casos de uso na aula passada. Vamos falar eles agora aqui do ponto de vista mais geral, né? Casos de uso são abstrações de pequenas histórias narrativas envolvendo a interação entre um ou mais usuários, chamados de atores, e o sistema. Eles representam, por meio dessas pequenas histórias, as funcionalidades de um sistema, né? Os diagramas de caso de uso mostram os atores e os casos de uso junto com os seus relacionamentos. Então aqui a gente tem exemplo, né? Cada caso de uso vai ser representado então por um círculo que nem esse, tá certo? Então cada círculo desses é um caso de uso separado, né? E cada ator vai estar sendo representado aqui por um personagem como esse daqui, tá certo? Então lembrando que cada caso de uso representa uma abstração de uma pequena história, de uma interação, tá certo? Eu já tinha falado para vocês também na semana passada que esse caso de uso pode ser um caso de uso de negócios ou ele pode ser um caso de uso de sistema, tá certo? Então tem uma pequena diferença entre caso de uso de negócios e caso de uso de sistema também, né? Falamos também na semana passada dos pontos de extensão, né? Esses pontos de extensão, eles são referências a uma localização dentro de um caso de uso, aonde sequências de ações de outros casos de uso podem ser inseridas, e cada ponto de extensão tem um único nome dentro de um caso de uso, né? E aí aqui também tem aquele exemplo
das relações entre casos de uso, né? Aqui a gente tem relações do tipo include e extends, né? Então, aqui nós temos exemplos, né? Temos aqui esses casos de uso aqui, eles incluem, né? Esse caso de uso aqui inclui esses outros casos aqui, e esse caso de uso aqui extende esse caso aqui, tá certo? Então, são relações entre casos de uso também, né? Então, aqui, esses relacionamentos entre casos de uso, eles podem ser desses 4 tipos, né? As associações denotam a participação de um ator em um caso de uso. É o único tipo de relacionamento entre um ator e um caso de uso. O extend é uma relação entre um caso de uso A para um caso de uso B. Indica que uma instância do caso de uso B pode ser aumentada, né, sujeita a condições específicas de extensão, pelo comportamento especificado por A. Esse comportamento é inserido conforme especificado por um ponto de extensão em B. Include é uma relação entre um caso de uso A para um caso de uso B, que indica que uma extensão do caso de uso A contém o comportamento especificado por B. Esse comportamento é incluído na localização indicada em A por um ponto de extensão, como a gente tinha visto no slide anterior. E uma generalização de um caso de uso A para um caso de uso B indica que A é uma especialização de B, né? Então aqui temos um exemplo aqui, né, de uma generalização, né? Então nós temos um caso aqui de um supervisor, né, e um salesperson, né? Um supervisor uma generalização de um salesperson, tá certo? Os atores podem também manter relacionamento do tipo generalização com outros atores, tá certo? Uma associação entre um ator e um caso de uso pode conter multiplicidades e navegabilidade, né? Então, são esses relacionamentozinhos que estão aparecendo aqui, né? No caso, esse número e esse asterisco aqui. A navegabilidade indica quem inicia o caso de uso. Então, a navegabilidade tem a ver com essa setinha que está aqui, né? Então, se tiver a setinha, ela indica quem inicia o caso de uso. Então, por exemplo, o professor tem a setinha aqui, ele que inicia o caso de uso. Caso seja do ator para o caso de uso, é o ator quem inicia a interação. Então, se o professor para o caso de uso, é ele que inicia a interação. Caso seja do caso de uso para o ator, é o sistema quem inicia a interação. Então, se é do caso de uso para o ator, né, então é o caso de uso que é o sistema que vai iniciar a interação. Tá certo? Que é o que está acontecendo aqui nesse caso aqui. Tá certo? Bom, com relação ao diagrama de atividades, né, que é um outro tipo de diagrama. Um diagrama de atividades, ele é uma variação de uma máquina de estados, aonde os estados representam o desenvolvimento de ações ou subatividades e as transições são disparadas pelo fato de se completar as ações ou subatividades. Todo diagrama de atividades está associado pelo modelo a uma classe, tal como um caso de uso ou um pacote ou uma implementação de uma operação. O propósito desse diagrama é focalizar no fluxo dirigido por processos internos, ao contrário de eventos externos. Então, devem ser utilizados em situações onde todos ou a maioria dos eventos representam a conclusão de ações geradas internamente, ou seja, por meio de um fluxo de controle procedural. Quando eventos assíncronos puderem ocorrer, é melhor utilizar diagramas de estado. Tá? Então, temos aqui alguns exemplos, né, de diagramas de atividades, né? Então, temos aqui algum diagrama de atividades, né?
ele sempre se inicia aqui numa bolinha como essa e vai terminar numa bolinha como essa daqui, tá certo? E cada uma dessas atividades dessa daqui, ela é uma atividade, tá certo? Quando essa atividade termina, ele segue para a próxima atividade. Esse nó com o losanguinho, ele é um nó que representa uma decisão, né? Quando tem uma decisão como essa, você tem normalmente aqui um teste para verificar um conjunto de possibilidades, tá certo? Então você vai ou seguir por um lado ou seguir pelo outro, tá certo? E aí você vai ter uma outra atividade, essas atividades vão estar aí, e aí você vai seguindo as atividades até chegar no nó final, tá certo? Então a ideia é que você vá ter uma sequência de atividades até desde o estado inicial até chegar aqui no estado final, tá? Então tem alguns casos que são eventos, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um evento, né? Esse evento, ele dispara esse evento aqui e aqui ele chega nesse caso aqui, ele vai vir nesse ponto final aqui, tá certo? Esses diagramas de atividades, eles podem possuir o que a gente chama de swim lanes, né? Os swim lanes, eles identificam quem que está executando uma determinada atividade. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o executor da atividade não está identificado. Então, simplesmente ele está dizendo que a atividade está sendo executada, né? Nesse caso aqui, o diagrama de atividades está identificando quem executa a atividade. Então, por exemplo, aqui tem o customer, aqui é o sales, aqui é o stockroom. Então, eu estou dizendo quem está executando a atividade. Aqui também eu tenho elementos de sincronização, né? Então, esse nó aqui é um nó que vai criar pontos de sincronização. Então, executei essa atividade, nesse instante aqui ele cria esse ponto de sincronização. Então, nesse instante aqui, esse elemento aqui, a partir desse momento, esse elemento aqui vai começar a executar essa atividade, e esse aqui vai começar a executar essa atividade. E aqui nesse ponto, a partir desse momento aqui, é que essa atividade vai ser executada. Então, ele cria esse ponto de sincronização somente nesse instante aqui, depois que essa atividade terminou de ser executada, e essa aqui também terminou de ser executada, é que essa atividade aqui vai ser executada, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto de sincronização em que elas vão ser executadas. Então, esse aqui é um elemento de sincronização, tá? Então, são pontos interessantes aqui que os diagramas de atividades eles vão estar criando, tá? Aqui também tem esse elemento aqui, que são objetos que são criados, né? Então, eu posso também estar trabalhando aqui com objetos que são criados, né? Então, algumas atividades podem estar criando certos objetos, né? Então, os objetos criados são representados aqui com caixinhas, né? Então, eu posso estar criando objetos, tá certo? Então, esses objetos são criados, eu posso estar representando isso aqui no diagrama de atividades aqui também, tá? Aqui eu posso estar criando também essas sincronização entre atividades paralelas, né? Então, também posso estar colocando esses pontos aqui de sincronização com atividades paralelas. Bom, outro tipo de diagrama é o diagrama de estado. Os diagramas de estado, eles descrevem os estados e transições de estados possíveis em objetos participantes de interação e especificamente descreve possíveis sequências de estados e ações pelas quais os elementos devem passar
durante o seu ciclo de vida, como um resultado de uma reação a eventos discretos, por exemplo, sinais, invocações de operações. E as semânticas dos diagramas de estado, elas são derivadas dos chamados state charts do David Arel, com algumas modificações para torná-los orientados a objetos, né? Então, esses state charts, eles foram desenvolvidos aí pelo David Arel, e eles foram aproveitados aqui pelos diagramas de estado UML, né? Então, esses state charts, eles são bastante utilizados aí para quem trabalha com máquinas de estado, né? Eles significam um substancial avanço sobre máquinas de estado simples e implementam aspectos tanto de máquinas de Moore como de máquinas de Mealy, são modelos tradicionais aí de máquinas de estado, e foram incorporados dentro dos modelos UML. Né? Então é bem interessante porque o UML incorporou, né, essa semântica de máquinas de Moore, de máquinas de Mealy, dentro do UML, para poder incorporar máquinas de estado dentro do UML, porque isso acabava sendo importante aí, principalmente para representar máquinas de estado em programação orientada a objeto. Né? Então, como isso é importante em alguns tipos de objetos, o UML acabou incorporando isso na sua representação. Tá? Então, aqui a gente vê um exemplo de um diagrama de estados UML, né? Vocês podem perceber que ele utiliza implicitamente aí as ideias de diagrama de estados, né? A gente tem essa semântica implícita aqui. O estado utiliza uma condição durante o ciclo de vida de um objeto ou durante uma interação na qual ele satisfaz uma condição, executa alguma ação ou aguarda por algum evento. A representação utiliza possivelmente dois compartimentos, um compartimento de nome e um compartimento de ações executadas. O compartimento de ações executadas ele vai estar representado aí com um action label, aí tem um barra e um action expression. Né? O action label ele vai ter aí esses quatro possíveis action labels, né? Que vai ser entry, exit, do ou include. Então, entry é uma ação executada ao entrar ao estado, exit é a ação executada ao sair do estado, o do é a ação executada durante a permanência no estado e o include vai identificar aí uma invocação de submáquina. Né? E aí ali tem um exemplo aí de como que ficaria um exemplo ali de um estado num diagrama de estados. Tá certo? Então fica um exemplo aí para a gente ter uma ideia de como que aparece isso num diagrama de estado. É interessante vocês observarem que existe uma diferença, isso é bem sutil, tá, gente? Existe uma diferença de como que é a representação de um estado num diagrama de estados para como é que chama? Para uma atividade num diagrama de atividades, tá? Não sei se vocês percebem que o estado ele tem esse elemento quadradinho. Ó, observem aí o estado como ele é aqui e observem como é aqui a atividade no diagrama de atividade. Vocês percebem que o desenho da atividade ele é arredondado de uma maneira diferente, olha. O redondo da atividade, olha, ele é diferente do redondo do estado, tá vendo? Ó? O redondo, o estado ele é mais quadradinho do que ó, esse aqui é o da atividade, tá vendo? O da atividade é mais arredondado e o do estado é mais quadradinho, tá? Então é interessante a gente notar essa diferença,
porque tem muita gente que às vezes não percebe que tem essa diferença. O estado, no diagrama de estados, ele é quadrado mesmo com um canto arredondado. E a atividade, o canto é todo arredondado, tá? Então, tem essa sutileza aí da diferença entre uma atividade, da representação da atividade para a representação do estado no diagrama de estados. Tá? Ele não é a mesma coisa, é uma representação um pouquinho diferente. A gente não pode confundir um com o outro porque eles são ligeiramente diferentes. Tá? Bom, aqui tem um exemplo de um estado composto, né? Então eu posso ter um estado dentro de um estado, tá certo? Então um estado composto ele pode ser decomposto em 2 ou mais subestados concorrentes, chamados de regiões, ou subestados mutuamente exclusivamente disjuntos, e cada subestado de um estado composto pode também ser um estado composto. Tá? Então vou ter aí pseudoestados determinando o início e o fim de um subestado interior. Então isso aí cria um nível de complexidade, eu posso ter estados dentro de estados, isso aí pode acabar ficando relativamente complexo. Tá? Posso ter também subestados concorrentes, então vocês estão vendo exemplos aí dentro do estado, eu vou ter, nesse exemplo aqui eu tenho 3 estados concorrentes, né, acontecendo simultaneamente dentro de um estado, tá certo? Também é possível ter esse tipo de sofisticação. Posso ter também aqui junções, né, ou choices, tá certo? Então também são outros níveis aqui de complexidades que eu posso ter no meu diagrama de estado. Posso ter transições também dentro do meu estado, né? Eu posso transicionar para subestados dentro dele. São vários tipos de complexidades que posso ter dentro dos meus diagramas de estado. Como eu falei, se vocês tiverem curiosidade, entrem lá na norma do ML, vocês vão ver que a norma para diagramas de estado ela é bem complexa, é uma norma bem sofisticada. O nível de sofisticação aí do que é possível de fazer com diagramas de estado, o ML é bem complexa, tá? O nível de complexidade do que é possível de fazer aqui é bem sofisticado, tá? A ideia aqui não é, como é que chama, entrar nos detalhes aqui dos diagramas de estado, é mais ilustrar um pouco para vocês conhecerem um pouco aqui dos diagramas de estado e eventualmente mais para ilustrá-los a respeito e vocês eventualmente tendo interesse ir atrás na norma para poder conhecer um pouco mais e eventualmente buscar maiores informações se for necessário usar, tá? Porque são tantos detalhes aqui que não é o caso de vocês estarem entrando nos detalhes aqui nesse... Nosso objetivo aqui não é capacitá-los a usar aqui nesse instante, tá? É mais ilustrá-los a respeito do que existe, certo? Tem aqui os estados de sincronização, né? Então essas bolinhas aqui com asterisco permite que vocês peguem aí 2 estados e façam a sincronização entre eles, né? Para que 2 coisas possam estar sendo sincronizadas, tá certo? Então também é outra curiosidade aí de coisas que podem ser feitas aqui com diagramas de estado, né? E no ML2.x, uma curiosidade que aparece é que os diagramas de estado acabam aparecendo dentro de frames, como esse daqui, tá certo? Então, também é mais uma curiosidade também do diagrama de estado na norma do ML2.x, tá certo? Então,
também mais também uma curiosidade do que de fato um detalhe aí mais operacional, tá certo? Bom, gente, o objetivo aqui da nossa aula de hoje é uma aula um pouco mais técnica, né, mais formal, era trazer um pouco desses elementos de UML para vocês conhecerem um pouco sobre o UML. A gente dividiu essa aula em dois pedaços, porque é uma aula extensa, uma aula dura, né? A gente está entrando em vários detalhezinhos técnicos para poder colocar tudo sobre o ML numa aula só. A gente achou que ia ficar extremamente pesado, então a gente quebrou essa aula em dois. Na semana que vem a gente vai dar continuidade entrando nos detalhes do ML, a parte dos diagramas estruturais estáticos, tá? Então a gente quis fazer uma prévia primeiro para falar dos elementos mais formais, falar um pouquinho da história do ML, falar um pouquinho sobre os aspectos mais gerais do ML e quisemos também falar um pouquinho aí sobre essa parte até que vocês já tinham visto aí, né, dos diagramas de casos de uso, diagramas de atividades, mas depois vocês vão ter a oportunidade de estar construindo alguns desses diagramas e tendo talvez uma oportunidade de, ao interagir com os diagramas, ter um sentimento um pouco diferente do significado desses diagramas. A gente sabe que é uma coisa muito diferente olhar para essas coisas e não entender direito o que elas significam e eventualmente construir diagramas e tentar entender o significado do que são esses diagramas de fato, tá? Então, em algumas aulas mais à frente, nós iremos construir diagramas e vocês vão ter a oportunidade de estar construindo esses modelos de fato. Nós construiremos modelos, tanto modelos de casos de uso quanto diagramas de atividades. Nós vamos fazer todos esses modelos aqui que vocês viram aqui na aula de hoje, que talvez vocês tenham ficado aí com dúvidas de como que faz essas coisas, para que usa isso. Na verdade, eu tenho certeza que ficaram com dúvidas, mas vocês vão ter a oportunidade de estar construindo esses modelos mais lá na frente, e aí vocês vão estar dirimindo essas dúvidas depois, tá? Então, assim, não precisam ficar com essa pulga atrás da orelha, porque vocês vão ter essa oportunidade de estar construindo esses modelos e estar entendendo com um pouco mais de propriedade como que esses modelos são construídos um pouco mais lá na frente, tá? A ideia hoje aqui era mais realmente vocês darem uma olhada nos diagramas, entender como é que esses diagramas se parecem, para ter aquele olhar clínico de olhar para a cara do diagrama e falar assim, então é isso que é um diagrama UML, né? E bater o olho e dizer assim, muito prazer, esse aqui é o diagrama de casos de uso, tá certo? E seria interessante que vocês também pudessem ter aquele sentimento, né, de saber diferenciar o que é um diagrama de casos de uso, o que é um diagrama de atividades. Por exemplo, diferenciar, saber a diferença, o que é uma atividade, o que é um estado, né? Tentei mostrar para vocês ali, olhar, bater o olho numa atividade, bater o olho num estado, saber a diferença visual entre um estado e uma atividade, uma coisa que são dois elementos muito parecidos visualmente,
seria legal se vocês pudessem bater o olho ali e saber diferenciar um estado de uma atividade. São coisas que são muito parecidas, mas para quem já viu um, já viu o outro, seria legal se vocês tivessem essa possibilidade de estar olhando para um, olhando para o outro e conseguissem pelo menos diferenciar um do outro só de olhar ali na cara do diagrama, tá? Então, o meu objetivo aqui de mostrar essas coisas para vocês era mais para que vocês tivessem essa oportunidade de ter visto pelo menos esses diagramas uma vez na vida e tivessem essa oportunidade de ter sido apresentados pelo menos visualmente a eles e saber o que é um, o que é outro, né? Mesmo que vocês ainda não tenham mexido oficialmente com eles, que vocês tenham sido expostos a esses diagramas ao menos uma vez e saibam o que é uma atividade, o que não é, o que é um estado, o que não é, saiba a diferença entre uma atividade e um estado, tá? Então, é isso que eu vou estar cobrando de vocês. Eu queria que ficasse clara essa diferença entre um estado e uma atividade. E é isso que eu vou estar cobrando eventualmente de vocês. Queria que ficasse clara essa diferença entre um estado e uma atividade. É isso que eu vou estar cobrando de vocês, tá? Então, se for para entender alguma coisa, que fique clara a diferença entre um estado e uma atividade, tá? Então, vamos ver se vocês pelo menos entenderam qual que é a diferença entre um e outro, tá? Então, basicamente é isso. E aí na semana que vem a gente vai dar continuidade aos demais diagramas UML, dando sequência aí na parte 2 desse estudo. Tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá certo? E até a próxima aula.